Em relação ao conteúdo de técnico do TJ, RJ, a gente começa a falar sobre princípios. Em relação aos princípios do processo, que é o alicerce do direito processual civil, né, a gente vai começar a falar sobre um princípio muito importante, o princípio da inércia, previsto no artigo 2º do Código de Processo Civil. Tá? Esse nome, princípio da inércia, vai te ajudar a entender um pouco o que significa, se você conseguir aí traduzir e entender que inércia é inerte. Inerte é o quê? Parado. Então, o que significa isso? Significa dizer que, né, o juízo, ele não pode o que, gente, tomar iniciativa. Em regra, depende da iniciativa da parte. Então, o juiz ele vai ficar lá parado, aguardando a provocação da parte. Tanto que lá no artigo 2º, né, nós temos tal informação. Então, o que significa? Se eu for uma juíza, por exemplo, e estiver, por exemplo, almoçando, né, aqui, vou imaginar que eu estou no centro da cidade, na hora do meu almoço, estou ali almoçando. Mesmo que eu veja um fato, né, pela televisão, fato notório, um acidente de trânsito acontecendo e sendo ali filmado e noticiado naquele momento, eu não vou poder sair daqui, ir lá e o que, gente? E entrar com ação em prol dessas pessoas. Vou depender, mesmo sabendo que elas têm direito, vai depender do quê? Da iniciativa delas. Então, aquelas pessoas que ali sofreram acidente, caso elas queiram ali, né, que sejam reparadas por esse dano sofrido, elas vão precisar o quê? Provocar ali o Poder Judiciário, entrar com uma ação judicial, ok? Porque para ter a busca ali da tutela judicional, da jurisdição, quer dizer, o direito ao caso concreto, vai ser necessário que ela tenha essa iniciativa. Então, ela o quê? Entre com a ação e ao entrar com essa ação, né, a busca da jurisdição, isto é, da tutela judicional, forma-se assim o processo. Então, o princípio da inércia está voltado a exatamente essa situação de ficar ali o juízo inerte, aguardando a iniciativa da parte. Mas, claro, toda regra tem o quê? Exceção. Em relação à exceção desse princípio, questão de prova, já veio em prova da FGV, artigo 712 do CPC, que fala da restauração dos autos. Então, no caso de restauração dos autos, pode o juiz de ofício, isto é, ex ofício, isto é, ele próprio, pode ter essa iniciativa sem precisar o quê? Que ali haja provocação. Mas isso é exceção, porque na regra ele fica inerte, isto é, parado, aguardando tal iniciativa. Tá? Bom, além do princípio da inércia, nós temos o princípio do devido processo legal. O que isso aqui significa? Né? Como eu comentei com vocês, precisa dessa iniciativa, né? Provocar o Poder Judiciário através do quê? Através de uma ação, que assim, a partir desse momento, forma-se um processo. Então, gente, deixar claro aqui que é importante você entrar com a ação, porque ao entrar com a ação, o juiz vai dar a tutela judicional, isto é, vai dizer o direito ao caso concreto, porque ninguém vai poder ser sentenciado, né? Ninguém vai poder ali, né, ser sentenciado sem o que? O devido processo legal. Então, há a necessidade de se formar um processo que o juiz julgue e dê ali a decisão, ok? Para poder até evitar a justiça com as próprias mãos. Porque imagine só, já é difícil viver em sociedade, né? E aí o quê? Existe o direito exatamente para isso, para dar essa harmonia em sociedade. Imagine que cada pessoa que sofresse algo e quisesse fazer o mesmo para que aquela pessoa ali sentisse o que ela está sentindo. Então imagine nesse acidente de trânsito. A pessoa sofreu aquele acidente de trânsito e ia chegar o quê? Ah, vou pegar o motorista ou vou pegar o dono daquela empresa, vou colocar sentado onde eu estava sentado, vou em alta velocidade, perder ali a direção, bater, para ele sentir o que eu senti quando ele fez isso comigo. Gente, ia virar uma bagunça, né? Ia ter justiça privada. E isso não pode ocorrer. Então, tem que ter o devido processo legal. Bom, fora isso, a gente precisa ver o princípio do contraditório e da ampla defesa. E também, né, o princípio do juiz natural. Não vou seguir essa ordem, nem vou falar primeiro do juiz natural, né? Depois a gente vai falar aí do princípio do contraditório e da ampla defesa. O que diz aí esse princípio do juiz natural? Quando você ali tem um conflito, né, ou tem uma situação que você quer ali que seja revista, né, por o Poder Judiciário,
o que acontece? Você vai ter que entrar com essa ação judicial, como eu falei. E aí o que? Ao entrar com essa ação, né, vai ter que entrar com a sanção num local competente e com um juiz o quê? Imparcial. Então, isso é o juiz natural. É você o quê? Buscar a solução daquela situação, né? Levar aí ao conhecimento do Poder Judiciário e levar ao conhecimento a um juiz competente e, ao mesmo tempo, imparcial. Como assim um juiz competente? Porque a gente vai aprender, tá, que tanto na Constituição quanto no próprio Código de Processo Civil, você vai ter informação de qual o local competente para que você ajuize aquela reclamação, aquela ação. Então, se você ali, né, vai usar como base qual é a matéria, qual é a justiça competente, porque existe justiça o quê? Comum e especial, né, especializada. Existe a justiça comum estadual, a federal, existe o quê? A justiça trabalhista. Então, vai ser importante você identificar a matéria, e não só a matéria, mas a função, porque existe juiz de primeiro grau de jurisdição, como existe juiz de instâncias superiores, de segundo grau de jurisdição e instâncias superiores. Então, você precisa saber qual deles vai ser o competente para você o quê? Dar prosseguimento nessa sua ação. Da mesma forma, o local competente, né? Qual o local competente? Porque juiz, gente, vocês vão encontrar, mesmo que você identifique que é um juiz estadual, né? Que é matéria civil, e que você vai ter que buscar ali que tem a função, é um juiz de direito. Existe juiz de direito em vários lugares, né? Em várias comarcas, em vários estados. Então, vai ser o quê? Como é que você vai fazer essa escolha? A própria Constituição, o Código de Processo Civil, vai te informar o local competente. A regra geral, né? Domicílio do réu. Você vai saber que, então, você vai ter que entrar naquela ação de direito pessoal ou direitos aí reais móveis, você vai estar impetrando lá, conforme artigo 46, lá no domicílio do réu. Então, tem que ser um juiz o quê? Competente para isso, conforme a lei. Mas se ele não for competente, a depender do tipo de incompetência, né, vai gerar o que, gente? Uma falta de um pressuposto de validade. Então, a importância de aí você impetrar com aquela ação a um juiz competente para analisar ali a sua causa, ok? Fora que imparcial, né? Que é aí o vício de parcialidade. Como assim vício de parcialidade? Né? Se o juiz for impedido ou for suspeito, ele não tem como prosseguir com aquela ação judicial. Ele vai ter que encaminhar para o seu quê? Substituto legal. Então, observe a importância de quê? De ter um juiz ali competente e imparcial para analisar aquela sua ação. Beleza? Agora, princípio do contraditório e da ampla defesa, professora. Bom, o tempo todo vai ocorrer atos processuais dentro desse processo. E esses atos processuais que vão estar ocorrendo aqui precisam ser comunicados aí às partes envolvidas. Então, elas não podem, né, ter a surpresa, a garantia até da não surpresa, prevista até no artigo 10 do Código de Processo Civil. Você vai ver o princípio do contraditório e ampla defesa, tanto no artigo 7º, 9º e também no artigo 10 do Código de Processo Civil. E lá, o que garante ali? Que as partes tomem conhecimento do que você está propondo aquela ação. Mas como é que funciona isso? Vamos imaginar. Lembra da Maria, que estava dentro do ônibus? Então, vamos imaginar uma pessoa lá, a Maria, dentro do ônibus, onde o motorista em alta velocidade perdeu a direção e bateu com aquele veículo. Então, o que vai acontecer aqui no caso de Maria? Né? Maria, ela sofreu esse acidente, tem direito à reparação dos danos, né? Pelo ali acidente sofrido. E aí, o que, gente? Ela pode buscar ali o quê? O Poder Judiciário. Se não for juizado especial civil, até 20 vezes salário mínimo, né? Ela vai precisar o quê? Procurar um advogado ou procurar o quê? Ou procurar ali a Defensoria Pública. Porque por si só ela não conseguirá, porque vocês vão precisar aprender comigo aqui que para entrar com ação, né, precisa ter a capacidade postulatória, que é a aptidão para apresentar a petição ao Estado juiz. E que isso é atribuição, né, no caso aqui, ou vai ser do advogado particular, conforme o artigo 103, aí o procurador, né, ou até mesmo uma defensoria. Mas ela vai precisar buscar isso e vai relatar o que ocorreu. Ao buscar esse advogado, vamos imaginar que ela buscou um advogado particular, ao buscar esse advogado particular, ela vai relatar o que ocorreu, ele vai reproduzir isso através de uma petição inicial e vai apresentar ao Estado juiz. Fora que, claro, ela vai assinar ali uma procuração, dando poderes para que ele apresente essa petição inicial ao Estado juiz, né? Tudo isso vai estar ocorrendo, tá? E claro que antes, né? Isso é até matéria nossa mais para frente, mas eu vou já trazer aqui para vocês entenderem aí o contexto. Ela vai assinar uma procuração, dando poderes, e claro que antes disso ele vai dizer o quanto ele vai cobrar por esse trabalho, né? E aí o que? São chamados honorários contratuais. E aí você concordando ali, beleza, assina o contrato e ao mesmo tempo a procuração dando poderes para ele dar início aí à sua, né, apresentando aí a sua petição inicial.
Então, quando aqui, ó, Maria, procura esse advogado, relata o ocorrido, esse advogado, ele vai entrar com ação contra o Estado juiz. E aí, o que vai acontecer aqui? O Estado juiz vai ter que o quê? Comunicar à empresa de ônibus, no meu exemplo, a empresa de ônibus, né? Que responde pelo ato do seu preposto, seu funcionário, no caso ali, motorista. E aí, o quê? Ele vai ter que fazer o quê? A chamada citação. Citação, conceito lá na frente, artigo 238 do Código de Processo Civil, que diz o quê? É integrar o citando para aquela relação processual. Citando citando o réu, né, interessado ou executado. Citando, quando eu falo réu, é o citando da jurisdição contenciosa. Né? O citando ali interessado é o citando da jurisdição voluntária. E quando eu falo citando executado, a gente está falando do citando aí na execução. Então, vai o quê? Aqui no meu exemplo, né, vai ser empresa réu. E aqui o quê? Maria vai ser parte autora, porque ela está propondo a ação, né, dessa demanda, e contra o Estado juiz, e o Estado juiz vai o quê? Mandar citar esse réu, essa empresa. E aí o quê? Feita essa citação é o quê? Uma comunicação dos atos processuais. Vai comunicar a esse réu, né, para que ele ali, caso ele queira, possa se defender. E olha só, a primeira comunicação ocorrendo aqui, né, a informação de que existe o quê? Uma ação em face dele, e ele integrar essa relação processual e possa o quê? Caso ele queira, se defender. E não só aí, no curso de todo o processo, vai existir a chamada intimação, que é comunicar a alguém para que esse alguém possa, caso queira, fazer alguma coisa ali. Então, a cada coisa, situação que acontecer, marcou uma audiência, vai intimar as partes sobre essa audiência. Teve uma prova, e aí o quê? Né, tem que ser nomeado um perito e comunicar sobre o quê? Sobre a data da marcação dessa perícia, o laudo desse perito. Tudo que aconteceu, ou até um documento, gente, apresentado pela parte, ou até mesmo que a resposta do réu, quando ele é citado, que no caso a contestação dele apresentada, ou até mesmo que quando sair a sentença, para que vocês, caso queiram recorrer, tudo isso que acontecer dentro do curso do processo, tudo que acontecer, até mesmo as situações que o juiz possa ali, né, de ofício, né, ele próprio tomar a iniciativa e decisão, vai precisar comunicar o quê? As partes do que ele está fazendo para que possa tomar ciência do que está acontecendo. Tanto que isso que eu estou explicando para vocês, né, desses casos de citar, intimar, né, vem do quê? Do princípio do contraditório. Então, o princípio do contraditório é exatamente a situação perante o qual ali a pessoa está ali, né, tomando ciência, né, através da comunicação dos atos processuais, do que está ocorrendo aquele ato, e aí o que para ela poder saber do que está acontecendo e, ao mesmo tempo, caso ela queira, ela possa o quê? Se defender. Tá? E os meios pelos quais ela pode se defender, aí entra o quê? A ampla defesa. Então, a ampla defesa é exatamente a situação pela qual ela tenha ali como, e os meios pelos quais como, ela tem ali para se defender. Então, desde o momento que ela procurou um advogado, né, para ali ela propor ação, ou até a própria empresa, né, o réu, que vai contratar aí um advogado para lhe defender, até mesmo na parte final, né, apresentando aí um recurso, desse início ao fim ali, né, até mesmo aquela apresentação de documentos que eu falei para vocês, isso faz parte do quê? Da ampla defesa. Então, o contraditório é você tomar ciência, você ser comunicado daquilo que está ocorrendo, para que você, caso queira se defender, e a ampla defesa é exatamente esse momento pelo qual você ali apresenta e tem os meios pelos quais ali, no qual você pode estar apresentando ali a sua defesa, a sua manifestação. Beleza? Bom, visto aí a parte, né, de princípios, próximo tópico do edital de vocês, jurisdição e ação. E fiquem tranquilos que a gente está aqui trazendo tópicos, né, de cada assunto, assim, sem eu parar para ler conceito doutrinário, sem aí fazer questão, mas fiquem tranquilos porque aqui nesse momento eu estou trazendo para vocês essas informações, mas vocês terão aí um material de apoio, tá? Vocês vão ter um roteiro que vai ter todas as definições, esses conceitos e os artigos pertinentes a cada
tópico que eu estou explicando aqui, tá? Então, fique tranquilo, vocês vão estar lá com aquele roteiro, vão estar lá acompanhando, né? Eu estou explicando o que está lá previsto, está lá escrito, tentando facilitar a compreensão de vocês daquilo que está previsto aí no material fornecido. Bom, então vamos para o próximo tópico, jurisdição e ação.